Nicola, é possível novo dono no Galo? Guizim, o Atlético está em busca de novos sócios, de novos acionistas. Isso não significa que o Rafael, que o Rubens Menin, que o Ricardo Guimarães vão embora. O que eles podem é diminuir a participação societária deles. Você diminui o número de ações para esses caras, para que outro ou outros entrem colocando mais dinheiro. Seria uma forma de você injetar dinheiro no clube, tá? Mas a informação que eu tenho é de que desde o ano passado o Atlético busca essa injeção de 700 milhões de reais, mas até agora não teve êxito, tá? Até agora não há ninguém disposto a colocar tal grana. O Iori escreve o seguinte: salve Cuca na seleção chilena, Martinão na lateral direito do Racing, no Galo por empréstimo. Vamos lá. Começar pelo Cuca. Eu não sei se essa informação veio do Chile ou veio de fontes brasileiras, mas muita gente dizendo que o Cuca havia recebido uma proposta para ser o técnico da seleção chilena no lugar do Ricardo Gareca. Vocês lembram do Gareca, né? Técnico que passou pelo Palmeiras, o Gareca foi demitido depois que o Chile perdeu para a Bolívia por 2-0 em El Alto, a 4 mil metros acima do nível do mar. A campanha do Chile nas eliminatórias é bizarra. São 10 pontos, o time é o último colocado e já não tem chance nem de ir para a repescagem há duas rodadas do fim do torneio. Hoje a disputa na repescagem vai ficar entre Venezuela e Bolívia, a Venezuela com 18, a Bolívia com 17, tá? Perguntei pro Cuca hoje cedo, mandei mensagem cedo, ele não retornou, liguei para ele. Cuca, tudo bem? Onde é que tá? Tô em Curitiba com os netos. Falei, não te acordei não, fica tranquilo, beleza. Cuca, tô te ligando para saber se é verdade que você foi procurado pela seleção chilena. Houve quem dissesse, inclusive, que você vai ganhar 5 milhões de reais por mês, mesmo salário que o Carlo Ancelotti recebe na CBF. Confesso que achei os números meio altos. Ele falou, Nicola, se ligaram, não ligaram para mim. Eu não recebi ligação de ninguém da seleção chilena. Falei, obrigado. Só mais uma, Cuca, você já teve sondagens desde que se acertou com o Galo? Já teve alguma possibilidade de sair? Ele falou, não, Nicola, até agora nada. E estou super contente por aqui, não pretendo sair. Obrigado, Cuca. Curta seus últimos dias de férias, depois falamos sobre outras coisas, enfim. Então é basicamente isso, tá? E sobre o Martirena, que vira e mexe especulado no Brasil, Martirena por empréstimo parece ser uma maluquice. Até porque ele e o Nardoni são hoje os jogadores mais valorizados do Racing. Para sair de lá, certamente exigiriam uma boa compensação financeira. Galo vai receber menos na Nike do que o Vasco. É uma possibilidade real. Então, Leandro, vamos lá. Só para dar os créditos direitinho também, né? Uma pessoa do Vasco admitiu o Nicola. Eu só contei há uns 15 dias. Nicola, Vasco e Nike tá tudo praticamente fechado. Não posso te dar valor, não posso te dar mais nenhum detalhe, que eu posso te contar que as negociações estão em estágio avançado. Obrigado. Hoje o pessoal do Lance informou que a Nike está disposta a pagar 300 milhões de reais por 7 anos de contrato com o Vasco. E esses 300 milhões já teriam bônus e royalties. Então, um valor fixo, mais bônus, a famosa luva, né? E mais royalties. Royalty o valor, é um percentual em cima de cada produto vendido. Por exemplo, se acerta um royalty de 25%, toda camisa que um torcedor do Vasco comprar, 25% desse valor vai destinado ao Vasco. Eu vou tentar, antes de tossir, mutar para vocês não ficarem escutando tossida, né? Vamos ver se eu consigo. Mas voltando. Achei esse valor de 300 milhões por 7 anos muito alto. Quer ver, ó? 300 por 7. 300 dividido por 7. 42 milhões de reais por ano. O Corinthians hoje tem 30 milhões de reais por ano. É óbvio que tem bônus, tem luvas, enfim. Mas achei um número baixo, especialmente também por conta das cifras que estão sendo discutidas por Nike e Atlético Mineiro, tá bom? Leonardo Murati, boa noite, Nicola. Notícias de reforços para o Galo? Eu posso assegurar que as duas prioridades do Atlético hoje são um volante, primeiro volante de marcação, alguém para ficar à frente da zaga, e um zagueiro, tá? Esses são os dois grandes alvos do Cuca, são os dois nomes que o Cuca pretende contar na reapresentação do elenco.
bom sábado para todo mundo. É o Atlético, último final de semana de descanso. O Atlético que se reapresenta na Cidade do Galo no dia 26. Aí terá um mês de julho repleto de decisões, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, com Copa Sul-Americana, e a Itatiaia lado a lado acompanhando todos os passos. Tivemos ontem a triste notícia do assalto à casa do lateral esquerdo Guilherme Arana, ele que tem a sua residência no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, mas estava com a família nos Estados Unidos, teve pertences levados, dinheiro, coisas que também carregam valor sentimental, e o Atlético prestando total assistência ao lateral do Galo, que vem se recuperando de uma lesão na coxa direita. E ontem, em uma entrevista à TNT do Chile, o Ivan Román, zagueiro contratado pelo Atlético junto ao Palestino nesta temporada, o Galo pagou cerca de 12 milhões de reais para contar com o jogador, tem apenas 18 anos, vem sendo aproveitado também na categoria sub-20 e também destaque da seleção sub-20 chilena. O Ivan Román tem 3 jogos pelo principal do Atlético, contra a Vitória, contra Caracas e também contra o Mirassol. Pelo Palestino foi alçado ao time principal em 2023 e fez 39 jogos na equipe do Palestino, principal do time profissional. E ele comenta sobre o projeto que tem com a camisa do Atlético, junto com a diretoria e também com a comissão técnica. Sí, sí. Yo antes de cerrar con Atlético tuve una reunión con la gente de allá y me mostraron todo el plan específico que tenían para mí, que era un plan, como lo digo, físico, principalmente, táctico y mental. Y también ellos me habían conversado que yo tenía que llegar, entrenar, existía la posibilidad de que bajara a jugar a divisiones menores, pero era solo para evaluación, que es lo que me dijeron antes de esos partidos. Me dijeron que esos partidos no iban a significar nada, que si hubiera tenido un día malo, que a veces le pasa a los jugadores, me hubiera quedado en la sub-20, no era así, era solo para jugar y tener ritmo y minutos. E não, juguei 2 partidas na sub-20. O Atlético que terá uma próxima semana também decisiva, com situações a serem definidas. Fausto Vera, se permanece ou não, algumas contratações, o Atlético tendo a criatividade também no mercado e tentando manter o elenco que tem à sua disposição. Falar sobre essa notícia da proposta da seleção chilena fez ao técnico Cuca. E o Cuca negou a proposta, né? Agradeceu o convite e não vai para a seleção chilena. Ainda bem. Se algumas pessoas acham que o problema do Atlético hoje é elenco, falta de investimento, é uma série de coisas, eu concordo, pode ficar pior se você não tiver o Cuca no comando do Atlético hoje. Porque o Cuca, ele é um cara que conhece o Atlético como ninguém, conhece o elenco como ninguém, já demonstrou por A mais B que ele é a cara do Galo e que ele tem condição de tirar o Atlético de onde ele está. Às vezes, com uma simples contratação, ele pode mudar a história do time do Atlético. Vou te dar um exemplo no aspecto defensivo. Em 2021, o Atlético veio para a temporada 2021, de um ano em que, 2020, o Atlético bateu na trave para ser campeão brasileiro, e que o Atlético tinha um ataque que fazia muito gol, mas tinha uma defesa que também tomava muitos gols. Era o time do Sampaoli. Fazia 10, tomava 9. Né? O Cuca chegou, teve paciência, acertou o time, teve problemas no Campeonato Mineiro, perdeu para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, pediu 10 dias para ajeitar o time e pediu a contratação do Nathan Silva, zagueiro. E ele chegou a resolver o problema da zaga do Atlético. E já era do Atlético. Então, eu acho que nesse momento, o Atlético tem que se unir, fechar, mas não pode perder ninguém. Tampouco o seu treinador. Porque eu ainda acredito e confio muito que o Cuca, nessa parada, vai acertar o time do Atlético. E posso dizer mais para você, torcedor. Eu não estou satisfeito com o futebol apresentado pelo Atlético. Não estou até o momento. Mas os resultados mostram que mesmo com esse futebol que não é tão bom, o Atlético está a 4 pontos do líder, com um jogo a mais, né?
está colado ali no G6, um ponto. O Atlético está numa oitava de final da Copa do Brasil. O Atlético pode passar também para umas oitavas da Sul-Americana, ou seja, o Atlético ainda está vivo na temporada. Se você perde seu treinador agora, a coisa dificultaria muito. Você criar todo um planejamento de novo, chegar um outro, conhecer o elenco e tal. Então, que bom que o Cuca negou essa proposta à seleção chilena e ele tem que ficar pelo menos até o final do ano. E eu acho que o Cuca tem que ficar mais tempo aqui no Atlético, já falei isso. Porque muita gente coloca a culpa só em treinador e não é culpa só do treinador. O Cuca hoje tem um percentual de culpa dele em relação aos resultados do Atlético, mas ele tem plenas condições de fazer com que a coisa melhore. Esse é um ponto. Sobre propostas os jogadores do Atlético, né? O Jorge Nicola trouxe que um time do Catar e um time da Premier League estão de olho no Lianco, e que o time do Catar fez uma ótima proposta para o Lianco, mas não era uma boa proposta para o Atlético. Prestem atenção no que eu vou falar. O Atlético é um time endividado, mas se o Atlético tiver alguma pretensão esportiva esse ano para o seu time, ele não pode vender nesse momento, no meio da temporada, nenhum jogador que faz parte do time titular ou dos jogadores aproveitados pelo Cuca. Lianco pode vir no caminhão um dia, não pode vender, vai fazer falta. Coelho não pode vender, vai fazer falta. Rubens não pode vender, vai fazer falta. Mas o Breno, o Atlético tem a necessidade financeira. Meus amigos, o Atlético vai ter que se virar e segurar a onda até o final do ano. Porque se vender, a situação financeira piora. Por quê? Porque se vender, você não vai ganhar nenhum título, você não vai andar na Copa do Brasil, você não vai andar na Sul-Americana e você não vai para a Libertadores ano que vem, porque você não classifica. O elenco do Atlético hoje é a conta do chá. O Atlético hoje tem 11 bons jogadores. Tem um time titular bom. No elenco está começando a aparecer um elenco mais forte para o Cuca a partir do momento que o Dudu chegou, o Júnior Santos está começando a jogar, né? Porque aí hoje, e o Patrick começou a aparecer com uma oportunidade no meio, hoje você pode escalar o Atlético com 11 jogadores e você ter no banco, colocar um exemplo, o Dudu seja banco do Atlético. Você olha para o banco do Atlético, hoje você pode ter. Vou fazer demais, eu vou escalar um time do Atlético aqui e mostrar para vocês que o Atlético tem um time forte nos 11 e pode ter um banco forte. Preste atenção, se o Atlético fosse um time titular com Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana, e aí no meio de campo, se você tivesse nesse meio de campo Alan Franco, Rubens e Scarpa, e aí você tem Coelho, Hulk e Rony, ok? Vamos imaginar que esse seria o time titular do Atlético. Você teria para o banco, na zaga você teria um Igor Rabelo, você teria Saravia, você teria no banco ainda Patrick, você teria Gabriel Menino no banco, você teria Júnior Santos, Bernard, Igor Gomes, Dudu, João Marcelo. Quer dizer, você está criando mais situações. E eu falei no banco, jogadores como Dudu, Júnior Santos e Gabriel Menino. Né? Eu nem estou colocando Fausto Vera porque não imagino que ele fique no Atlético. Então, eu quero dizer o seguinte, hoje, o Atlético, além de manter o seu treinador, tem que manter todos os jogadores titulares. Não pode abrir mão. Se realmente estiver sonhando em conseguir alguma coisa nessa temporada, e alguma coisa inclui vaga na Libertadores do ano que vem, não pode. Tem que fazer das tripas coração, mas não pode vender jogadores nesse momento, que vendem então no final do ano. É isso, senhores. Não pode ter um pensamento diferente do que esse. Para você manter o time com competitividade, que é o que a gente está cobrando sempre aqui, não tem como fazer algo diferente. É isso aí, então, torcedor atleticano, trazendo aí as notícias, né, do pedido da seleção chilena para o técnico Cuca, se é verdade ou não, e foi trazido aí pelo Jorge Nicola e também pelo Breno Galante, que o Jorge Nicola, né, ligou para o técnico Cuca, conversou com ele garantiu que não tem nada, e que está muito feliz no Galo. O Breno Galante falando aí sobre a importância do técnico Cuca na equipe do Atlético. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.